E pessoal, tudo bom? A gente chegou hoje para falar de leis ponderais. Exatamente. As leis ponderais como lei de Proust, lei de Lavoisier, lei de Dalton. E a gente precisa entender que numa reação química não reage o quanto a gente quer, não. Reage o quanto a reação permite. Então, as leis ponderais, elas são fundamentais para o que a gente chama de química moderna. O modelo atômico de Dalton, lembra aquele primeiro modelo atômico que a gente começou? Esse primeiro modelo atômico, ele foi a partir das leis ponderais, da lei de Dalton. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre cada uma dessas leis. Agora, antes disso, deixa eu te mostrar, apresentar aqui um videozinho bem bonitinho sobre um dos mais importantes de todos, Lavoisier. Estão prontos? Vamos lá. Antoine Laurent Lavoisier nasceu em uma família privilegiada em 1743, na França. Seu pai era advogado no parlamento de Paris e sua mãe, que também era nobre, morreu quando Lavoisier tinha 5 anos, deixando uma grande quantia em dinheiro. Quando adolescente, se interessou pelas ciências químicas, botânica, astronomia e matemática. Na faculdade, ele estudou direito, de acordo com os desejos da família. Mas seu interesse real era a ciência, que ele perseguiu com paixão enquanto levava uma vida pública plena. Com base em seus primeiros trabalhos científicos, principalmente em geologia, ele foi eleito em 1768, aos 25 anos, para a Academia de Ciências. No mesmo ano, ele adquiriu a empresa privada que cobrava impostos para a coroa. Alguns anos depois, ele se casou com Marianne Perrier-Pouzy, que não tinha 14 anos na época. Madame Lavoisier se preparou para ser a colaboradora científica de seu marido, aprendendo inglês para traduzir o trabalho de importantes químicos britânicos. Uma característica da química de Lavoisier foi sua determinação sistemática dos pesos de reagentes e produtos envolvidos em reações químicas, incluindo os componentes gasosos, e sua crença subjacente de que a matéria identificada pelo peso seria conservada por qualquer reação, a lei da conservação da massa. Entre suas contribuições para a química associadas a esse método estava o entendimento da combustão e da respiração como causadas por reações químicas com a parte do ar que ele denominou oxigênio, e também sua prova definitiva pela composição e decomposição da água, que é um composto de oxigênio e hidrogênio. O fato de dar novos nomes às substâncias, dos quais muitos são usados ainda hoje, foi um meio importante de avançar a revolução da química, porque esses termos expressavam a teoria por trás deles. Liberal, político e social, Lavoisier participou ativamente dos eventos que levaram à Revolução Francesa e, em seus primeiros anos, elaborou planos e relatórios que defendiam muitas reformas, incluindo o estabelecimento do sistema métrico de pesos e medidas. Apesar de sua eminência e de seus serviços à ciência e à França, no auge da Revolução Francesa, ele foi acusado de fraude fiscal e venda de tabaco adulterado. Ele foi guilhotinado em 1794, aos 50 anos. Um notável matemático contemporâneo de Lavoisier, Joseph-Louis Lagrange, observou esse evento e comentou: foi necessário apenas um instante para cortar essa cabeça, e 100 anos podem não produzir outra como ela. Os anos posteriores testemunharam a concepção e o amadurecimento das ideias revolucionárias de Lavoisier, que estão na base da química moderna. E aí, pessoal? Legal? Gostaram? Então vamos lá, vamos embora para ver mais alguma coisa sobre as leis ponderais. Vamos comigo. Vê bem, pessoal, quando a gente se refere a uma a lei ponderal são leis de massa, relacionam as massas dos elementos em uma determinada reação química, tá?
Então, você tem lei de Lavoisier, lei de Proust, lei de Dalton. Essas leis, elas são extremamente importantes para o desenvolvimento do que a gente chama de química moderna. A primeira é uma lei conhecidíssima, é a lei da conservação das massas. A lei de Lavoisier dizia que, em um sistema fechado, aquele que não troca matéria com o meio ambiente, a massa do reagente é igual à massa do produto. Então, está aqui, ó, tem um enunciadozinho aqui no finalzinho do nosso slide, ó, onde ele diz o quê? Ele fala assim, ó, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos em uma reação química. Importantíssimo a gente lembrar. Então, lembrar que Lavoisier foi um cara que teve, pela primeira vez, a preocupação em fazer uma medida precisa, uma observação do sistema, uma observação científica, observou a massa total que permanecia constante no sistema fechado e demonstrou, pessoal, que no sistema fechado a massa nem é criada, nem é destruída. Então, Lavoisier é o primeiro momento assim que a gente olha e diz, poxa, que legal, e dá para entender bem o sistema. Vê bem, se você vai fazer um bolo, você vai usar a quantidade de ingredientes para um bolo que você quer daquele tamanho. Se você quiser um bolo maior, você usa mais ingredientes, mas o bolo é sempre o mesmo, né? É sempre o mesmo sabor, por exemplo. Então, Lavoisier fez isso, ó. Por exemplo, eu tenho 16 gramas de metano. Eu tenho aqui 16 gramas de metano, com 2 vezes 32 gramas de oxigênio. Por quê? Porque aqui, ó, é 32, essas duas bolinhas aqui, que são 2 oxigênios, né? E aqui são mais 32. Então, dá quanto? 64. Então, 16 mais 64 pesa quanto? 80 gramas. Aí ele viu que formava CO2, olha aqui, que isso aqui pesa 16, 12 e 16, que dá 44, e a água, cada água pesa 18. 18 vezes 2, 32. 32 com mais 16, com mais 12, com mais 16, dá 80. Então ele percebeu que a massa do reagente era igual à massa do produto. Isso se conserva em átomos, ó, 2 átomos de hidrogênio, H2, ó que bonitinho. Reage com um átomo de oxigênio para formar, olha, H2O. Então, se eu dobro aqui, ó, 4 átomos, aqui, ó, também vou dobrar 4, aí eu vou ter 2 unidades de água, ainda vai sobrar 2. Por que isso? A gente vai ver em um minutinho na lei das proporções, na lei importante, que é a lei das proporções de Dalton. Vê, o que é que ele viu? Dalton, ele diz que um composto químico é sempre formado pelos mesmos elementos na mesma proporção em massa. Guga, eu não entendi bem, não. Vou te dar um exemplo. Ó, imagine, eu vou inserir aqui uma página para a gente. Imagine aquele exemplo que estava ali em cima, que eu disse que a gente ia aprender daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho é agora. Imagine que eu quero formar isso aqui, ó, C mais O2. E eu quero sempre formar CO2. Então, no meu primeiro momento de experiência, no meu primeiro experimento, eu uso 12 gramas, aqui eu uso 32 gramas, aqui eu tenho 44 gramas. Aí, veja, vamos fazer agora um segundo experimento. Olha meu segundo experimento. Eu vou dobrar aqui, multiplicar por 2, então 24. Pessoal, tem que manter a proporção. Aqui eu também tenho que multiplicar por 2, 64. Para que aqui eu também multiplique por 2, 88. Guga, e se eu reduzir? Mesma coisa. Vamos fazer um terceiro experimento. No terceiro experimento, eu quero reduzir. Em vez de 12, eu quero trabalhar com 6 gramas. Dividir por 2. Então, em vez de 32, eu tenho que trabalhar com quanto? Com 16. Para, em vez de 44, eu ter quanto? A metade também, 12. Então, isso aqui é a chamada lei das proporções de Dalton. E aí surge uma coisa que é muito legal. Vê, entenda que você chega numa prova, aí eu boto para você assim, ó, C mais O2, dando quem? CO2. 12
mais 32, produzindo quanto? 44. Aí eu digo, ó, aqui eu vou usar 24 gramas, certo? E aqui eu vou usar 90 gramas. Quanto é que eu vou produzir? Preste atenção. Pessoal, se aqui eu multipliquei por 2, então aqui eu também tenho que multiplicar por 2. Então 90 não usa. Eu uso quanto? 64. Mas como eu coloquei 90 e só reage quanto? 64. Então aqui, ó, 26 gramas é o que a gente chama em química de excesso. É o que não reage. Por quê? Porque só reage em proporção. Então só reage 64. Você botou 90 porque quis, vai ficar lá, vai sobrar. E vai formar quanto? Vai formar 88. Então, lembrar, sempre reage em proporção. Google, não entendi bem não. Tu pode fazer outra? Posso. Vamos lá. Imagine agora que eu chego para você e coloco aqui, ó, S mais O2 dando SO2. Aí eu digo a você, ó, 32 gramas desse reage com 32 gramas desse para formar 64 gramas do composto. Então, se aqui eu boto 64 e aqui eu boto 70, quanto vai produzir e se está alguém em excesso? Basta eu ver, ó, o que foi que aconteceu aqui? Multipliquei por 2. Então, aqui também tem que ser por 2. Mas você, ó, era para ter 64. Você botou quanto? 70. Então, 6 gramas está em excesso. E lembre, vai produzir quanto? Vai multiplicar por 2 também, né? A mesma proporção. 128. Lembre-se, é uma proporção. Sempre reage em proporção. Não reage quanto você quer, não. Reage quanto a reação permite. Isso aí é uma lei importantíssima na química. Tudo certo até aí? Então, Lavoisier e Proust. E aí, pessoal, vamos agora para uma outra que é bem importante, que é a lei de Dalton. Bora lá. Dalton é o cara da aveia Quaker. Já viu aquela aveia Quaker? Não tem um padrezinho na frente? É Dalton, para você ter uma ideia. Então aí, ó, lei de Proust, lei de Dalton. Lembre-se, olha, se você vai mudando o reagente, ó, você vai mudando também o outro, ó. Dobrei, dobrei, tá certo? Tripliquei, tripliquei. É sempre a mesma proporção. Então, agora você vem para Dalton e lei das proporções múltiplas. Dalton, que era em inglês, tá? Ele diz que os elementos podem se combinar em diferentes proporções. Aí formam diferentes compostos. O que entendi não. Pronto, aqui está o melhor exemplo. Vê bem. O que é que eu tenho aqui? Veja. Eu tenho, por exemplo, nitrogênio reagindo, deixa eu mudar a cor aqui, que vermelho é cruel. Eu tenho nitrogênio reagindo com oxigênio para formar N2O. Aqui é um balanceamento, tá? Por que meio? Porque meio vezes 2, ó, esse número da frente multiplica a atomicidade. 1/2 de O2. Então, é 1/2 vezes O2, que vai dar quem? Aqui, ó, vai dar O2. Não é verdade? Eu vou multiplicando. Tá certo? Vai dar apenas um oxigênio. Ah, e aqui só tem um, né, Guga? É, ó. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. Meio vezes 2, 1. 1 vezes 1, 1. A quantidade do reagente e do produto, né? Balanceada. Certinho? Por isso que a gente bota meio ali às vezes. Aí ele diz aqui, ó. 28 gramas reage com 16. Aí formou quem? N2O. Então eu já sei que 28 é N2. E já sei que 16 é o quê? É O. Para produzir. Aí eu chego e digo, ó, eu vou agora continuar usando 28 gramas de N2. Então eu vou ter o que aqui? N2. Ó, 28 no N2, mas o oxigênio eu não vou usar 16 não. Eu vou usar 32. Então veja, é O multiplicado por 2.
Então, aqui é N2O2. Está anotando? Então, se eu multiplico um e o outro eu deixo constante, o produto formado é diferente. Aqui, ó, vou continuar com 28 gramas de N2, que eu aprendi, né? Que é N2. Mas agora eu vou usar 48 gramas de O. Ó, multipliquei por quanto? Por 3. Então, aqui vai ser 3O. 3 oxigênios. Então, qual vai ser a fórmula? N2O3. Ah, faz mais um aí, vamos lá. Bom, vou fazer. Imagine, ó, vou colocar aqui, ó, 28 gramas de N2, que eu sei que é o quê? N2. 28 é sempre N2. E vou colocar agora 64. 64 é quantas vezes? 4. Então é 4 vezes o oxigênio, não é isso? Se 16 era 1, 64 aqui são 4. Mudou então a proporção. Então, pessoal, se eu deixar um e multiplicando o outro em proporção, isso daí vai me dar um produto diferente. É a chamada lei das proporções, tá certo? Que é bem importante para a gente. Então, pessoal, essas 3 leis ponderais, para teu estudo, ela é importantíssima, porque tu vai estudar daqui a pouco cálculo estequiométrico, mol, e não vai ter dificuldade, porque você vai entender que tudo reage em proporção. Não reage como a gente quer, mas reage como pode reagir. Então, vamos lá. Vamos para mais um pouquinho aqui, que eu quero te mostrar mais um detalhe. Então, qual a importância das leis ponderais? Primeiro, quantidade, né? As leis ponderais, elas estabelecem a precisão na química. H2O, água é H2O. Então, ajudou a teoria atômica, porque notou que os átomos, né, eles reagiam em proporção. Outra, permitiu uma melhor compreensão das moléculas. Por quê? Porque molécula é a junção dos átomos. E aí você tem um legado na química que é maior condição de teoria, a teoria leva à prática e a prática leva a um avanço científico cada vez maior. Então, pessoal, leis ponderais é um assunto super importante que vale muito a pena você estudar, investir e tirar dúvida com a gente, né? Um beijo e até a próxima. Valeu, pessoal.